A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Liturgicamente estamos no 18º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo é Lucas 12, 13 e 21. Ouçamos. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Disse-lhes: Atenção. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava comigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Por não encontrar uma conciliação com o irmão, ele busca em Jesus uma resposta. A resposta de Jesus, no entanto, recorda: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Pode haver abundância de bens, mas falta de vida, desabundância de plenitude. A equidade, a justiça, o bem, a irmandade não vêm dos bens, mas do encontro com a vida, com a abundância de vida. Toda ganância destrói, separa, divide, às vezes até leva à morte. A abundância da vida, o bem-querer, o bem, a bondade, a justiça, a equidade, a irmandade, a generosidade, a misericórdia obrativa, concedem uma boa medida na medida em que discerne o que dois podem receber depois de usufruir. A abundância de vida, o bem-querer, o bem, a bondade, a justiça, a equidade, a irmandade, a generosidade, a misericórdia conduzem à abundância de bens. Ao contar a parábola, Jesus nos propõe um modo de viver que evita a ganância e deixa guiar-se pela abundância da vida. A vida do homem, a vida de cada um de nós tem seu valor, tem seu sentido, tem sua grandeza, sua beleza, que provém de outro espaço, não dos bens. Não vem da abundância dos bens, mas da abundância da vida, da grandeza, das relações, dos cuidados, da doação, da generosidade e do amor. É da abundância da vida que nasce a realização de nós mesmos, e na experiência de seguidoras e seguidores de Jesus é que nasce a vida verdadeira. Jesus, a plenitude da vida, a abundância da vida. Ele experimentou uma vida de poucos bens e distribuiu a todos os bens do corpo e do espírito, e especialmente aos necessitados.
é que Ele era a abundância da vida. Nos ajuda na meditação do Evangelho Santo Agostinho quando nos diz: irmãos, examinai com atenção a vossa morada interior, abri os olhos e apreciai o vosso capital de amor, e depois aumentai a soma que tiverdes encontrado em vós. E guardai esse tesouro a fim de seres ricos interiormente. Chamam-se caros os bens que têm um preço elevado e com razão. Mas que coisa há mais cara do que o amor aos irmãos? Em vossa opinião, que preço tem? E como pagá-lo? O preço de uma terra, o preço de trigo é a prata. O preço de uma pérola é o ouro, mas o preço do amor és tu mesmo. Se queres comprar um campo, uma joia, um animal, procuras em teu redor fundos necessários para isso. Mas se desejas possuir o amor, procuras apenas em ti mesmo, pois é a ti mesmo que tens de encontrar. Que receias dar-te? Receias perder-te? Pelo contrário, é recusando-te a dar-te que te perdes. O próprio amor exprime-se pela boca da sabedoria e apazigua com uma palavra a desordem que em ti lançava a expressão: dá-te a ti mesmo. Se alguém quisesse vender-te um terreno, ele diria: dá-me prata. Ou se quisesse vender-te outra coisa qualquer, dá-me dinheiro. Pois escuta o que diz o amor pela boca da sabedoria: meu filho, dá-me o teu coração. O teu coração sofria quando estavas em ti, eras preso de futilidades ou mesmo de más paixões. Afasta-te delas. Para onde o levarás? A quem o oferecerás? Meu filho, dá-me o teu coração, diz a sabedoria. Se ele for meu, já não te perderás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Quem te criou quer-te todo para si. Sim, queridos irmãos e irmãs, a abundância dos bens pode nos desumanizar ou até pode nos desdivinizar. Corremos o risco de nos perdermos em nós mesmos quando perdemos a força de amar, servir, repartir. Como dizia Santo Agostinho, dá-te a ti mesmo. Oferecer a nós mesmos está no movimento da doação, isto é, do amor como possibilidade da abundância de vida, conforme o texto do Evangelho. No bem que oferecemos, no acolhimento que possibilitamos, no dinheiro que damos, pode ir sempre eu mesmo. E nesse dar-me a mim mesmo que está a possibilidade de um amor que jamais frustrará, pois é livre e doativo, eleva, transforma, transfigura, pois o nosso coração é doativo. Ele eleva, transforma, transfigura. É da abundância dos bens da vida, do coração, que recebemos o ensinamento da primeira leitura do Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O autor, como homem religioso, descobriu que fora de Deus nada existe e nada é. Tudo um grande vazio, um nada, pura vaidade, ilusão, fantasia. Todos os empreendimentos, esforços, conquistas, realizações, sonhos aparentemente realizados, tudo que fizemos a partir de nós mesmos e para nós mesmos, contradizem o desejo mais profundo de plenitude e de eternidade que existe em nós mesmos, que habita em nós. Na intimidade de cada um de nós, há uma busca e um lugar para repousar o nosso coração, a entrega, o amor. O coração não consegue repousar nas coisas, nos bens. Quanto mais coisas, mais desejos tem. A última frase do Evangelho que ouvimos é uma verdadeira provocação que Jesus nos faz neste domingo. Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. E para quem ficará o que tu acumulaste? Ou seja, para quem acumulei? O Evangelho nos dizia: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, a ganância que acumula e destrói uma vida de pobreza.
enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados, da especulação financeira e atacando as causas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os problemas do mundo, em definitivo, em nenhum problema, dizia Papa Francisco. Sim, amados irmãos e irmãs, hoje o que domina é a especulação financeira. Perdeu-se o horizonte da abundância da vida. Caminhamos com rapidez para uma acumulação de tudo aquilo que passa. E como dizia São Paulo, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. A vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Uma economia que acumula tem cheiro de ganância. Por isso nos recordava Papa Francisco, não podemos mais confiar nas forças cegas, na mão invisível do mercado. O crescimento equitativo exige algo mais do que o crescimento econômico, embora o pressuponha. Requer decisões, programas, mecanismos e processos especificamente orientados para uma melhor distribuição das entradas, para a criação de oportunidades de trabalho, para uma promoção integral dos pobres que supere o mero assistencialismo. E quantos irmãos e irmãs hoje a refletir e buscar novos caminhos de ganância, de acumulação e não de abundância de vida, não oferecem oportunidade de vida para os outros. Para o sistema da especulação financeira, o evangelho de hoje é um verdadeiro incômodo. Talvez incômodo também para cada um de nós, pois às vezes também nós buscamos a abundância onde há pobreza de espírito, de amor, de gratuidade. Quantas palavras se tornaram incômodas para esse sistema. Incomoda que se fale da ética, incomoda que se fale da solidariedade mundial, incomoda que se fale de distribuição de bens, incomoda que se fale de defender os postos de trabalho, incomoda que se fale da dignidade dos fracos, incomoda que se fale de um Deus que exige um compromisso em prol da justiça. São ainda palavras de Papa Francisco em Evangelii Gaudium. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, o que nos dizia São Basílio. De onde recebeste para levá-los pela vida? Porque se qualquer um que, tendo recebido o necessário para satisfazer suas necessidades, deixasse o que sobra aos pobres, não haveria nem ricos nem pobres. O pão do faminto é o que tu tens, o vestido do desnudo é o que tu conservas no guarda-roupa, o calçado do descalço que amontoas, o dinheiro do indigente que tu escondes debaixo da terra. Cometes, pois, tantas injustiças quanto são as coisas que podes dar. Esse movimento, queridos irmãos, queridas irmãs, é vivificante. Dar-nos a nós mesmos, como dizia Santo Agostinho, dá-te a ti mesmo. Dar-me a mim mesmo. Ou como dizia o livro dos Provérbios, meu filho, dá-me o teu coração. Não se trata de esmola, mas se trata da nossa pessoa, do nosso amor. A abundância doativa, ofertativa é extraordinariamente participação na vida de Jesus, porque Ele deu a sua vida por nós na cruz, e gratuitamente. Ele, o tesouro celeste escondido, a razão da nossa vida, do nosso amor. Queridos irmãos e irmãs, juntemos somente tesouros de riqueza diante de Deus. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Hoje iniciamos os domingos do mês de agosto, e no mês de agosto recordamos as vocações. Na Igreja do Brasil, mês de agosto, rezamos pelas vocações. E nesse primeiro domingo, rezamos pelas vocações do ministério ordenado. Especialmente rezamos pelos padres, pela vocação presbiteral. Por isso vamos ouvir um trecho de São João Paulo II, num texto da Pastores Dalbo Vobis. O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso me consagrou com unção e me enviou a anunciar aos pobres a boa nova, a proclamar a liberdade aos prisioneiros, a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e pregar um ano da graça do Senhor. Jesus se auto-apresenta, por conseguinte, como cheio do Espírito Santo, consagrado com a unção, enviado a anunciar aos pobres a boa nova. É o Messias sacerdote, profeta e rei.
Este é o rosto de Jesus, no qual os olhos da fé e do amor dos cristãos devem permanecer fixos, especialmente dos presbíteros, dos padres, do ministério ordenado. Precisamente a partir desta contemplação e tendo-a como ponto de referência, os padres sinodais refletiram sobre o problema da formação dos sacerdotes nas circunstâncias atuais. Tal problema não pode encontrar resposta sem uma prévia reflexão sobre a meta para a qual se orienta o caminho formativo. O sacerdócio ministerial, mais concretamente, o sacerdócio ministerial enquanto participação na Igreja no mesmo sacerdócio de Jesus. O conhecimento da natureza e da missão do sacerdócio ministerial é o pressuposto irrecusável e, ao mesmo tempo, o guia mais seguro, bem como estímulo mais premente para desenvolver na Igreja a ação pastoral para promover o discernimento das vocações sacerdotais presbiterais. A identidade sacerdotal, com toda e qualquer identidade cristã, encontra na Santíssima Trindade a sua grande fonte. A fonte que se revela e se autocomunica aos homens em Cristo, constituindo nele e por meio do Espírito a Igreja como germe e o início do reino de Deus. É no interior do mistério da Igreja, como comunhão trinitária e intenção missionária, que se revela a identidade cristã de cada um e, portanto, a específica identidade do presbítero e do seu ministério. O presbítero, de fato, em virtude da consagração que recebe pelo sacramento da ordem, é enviado pelo Pai através de Jesus Cristo, ao qual, como cabeça e pastor do seu povo, é configurado de modo especial para viver e atuar na força do Espírito Santo ao serviço da Igreja e para a salvação do mundo. Assim se pode compreender a conotação essencialmente relacional da identidade do presbítero mediante o sacerdócio que brota das profundezas do mistério de Deus, ou seja, do amor do Pai, da graça de Jesus Cristo e do dom da unidade do Espírito Santo. O presbítero é inserido sacramentalmente na comunhão com o bispo e com os outros presbíteros a serviço do povo de Deus, a serviço da Igreja, para atrair a todos a Cristo, segundo a oração do próprio Senhor. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um só como nós. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, assim eles estejam em nós, para que o mundo acredite que tu me enviaste. Não se pode, então, definir a natureza e a missão do sacerdócio ministerial, senão nesta múltipla e rica trama de relações que brotam da Trindade Santíssima e se prolongam na comunhão da Igreja como sinal e instrumento em Cristo da união com Deus e da unidade com todo o gênero humano. O presbítero, o padre, a serviço da Igreja, das comunidades, mas de todo o gênero humano. Nesse contexto, a eclesiologia de comunhão se torna decisiva para explicar a identidade do presbítero, a sua dignidade original, a sua vocação e missão no seio do povo de Deus e do mundo. De fato, a referência à Igreja é necessária, mesmo se não prioritária, na definição da identidade do presbítero. Enquanto mistério, a Igreja é essencialmente relativa a Jesus Cristo, é de fato a plenitude do corpo, a esposa de Jesus. É o sinal e o memorial vivo de sua permanente presença e ação entre nós e para nós. Jesus Cristo revelou em si mesmo a face perfeita e definitiva do sacerdócio da nova aliança. O fez em toda a sua vida terrena, mas sobretudo no evento central da sua paixão, morte e ressurreição. Para o serviço do sacerdócio universal da nova aliança, Jesus chama-se, no decurso de sua missão terrena, alguns discípulos, e com um mandato específico e autorizado, chama e constitui os 12 para que estivessem com ele e os envia para pregar. Por isso, já durante o seu ministério público e depois, em plenitude, após a morte e a ressurreição, Jesus confere a Pedro e aos 12 poderes particulares relativamente à futura comunidade e à evangelização de todos os povos. Depois de os ter chamado a segui-lo, os tem ao seu lado e vive com eles, proporcionando-lhes um exemplo com a palavra e a doutrina de salvação e, por fim, os envia a serviço de toda a humanidade.
Sim, o novo sacerdócio, o padre, o presbítero, recebe esta missão de estar a serviço de todos. Assim, o Senhor estabelece uma estreita conexão entre o ministério confiado aos apóstolos e a sua própria vocação. Quem vos acolhe, acolhe a mim. Quem vos acolhe e quem me acolhe, acolhe. Aquele que me enviou, quem vos ouve, a mim ouve, e a quem vos despreza, a mim despreza, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Mas ainda, o quarto evangelho, à luz do acontecimento pascal da morte e ressurreição, afirma com grande força e clareza: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O Padre como aquele que é enviado, o presbítero aquele que é enviado. Os presbíteros são chamados a prolongar esta presença de Jesus, atualizando seu estilo de vida e tornando-se como que a sua transparência no meio do povo de Deus. Assim se lê de modo claro e preciso na primeira carta de São Pedro. Recomenda aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se deve manifestar, apacentai o rebanho de Deus como vos foi confiado, olhando por ele não constrangidos, mas de boa vontade, segundo Deus, não por ganância, mas por dedicação, não como dominadores sobre aqueles que vos foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, recebereis a coroa eterna da glória. Cada sacerdote, seja diocesano ou religioso, está unido aos membros deste presbitério, unido aos apóstolos, aos bispos. Na base do sacramento da ordem, por particulares vínculos da caridade apostólica, do ministério e da fraternidade. De fato, todos os presbíteros, quer diocesanos, quer religiosos, participam do único sacerdote de Jesus. Trabalham para a mesma causa, isto é, a edificação do povo de Deus, do corpo de Cristo. E se enriquece do corpo de Cristo, que especialmente em nossos dias requer múltiplas atividades e novas adaptações, e se enriquece no decurso dos séculos de carismas sempre novos. Rezemos hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, para que tenhamos mais presbíteros à disposição das nossas comunidades, também tenhamos diáconos que possam servir as nossas comunidades e que nós bispos também possamos estar a serviço do povo de Deus. Neste mês vocacional, rezemos hoje pelos ministros ordenados. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Lembremos os nossos aniversariantes. Dia 6, diácono Valdomiro Lima de Gonçalves, aniversário natalício. Celebramos aniversário de ordenação, dia 4, Dom José Albuquerque, que é da nossa arquidiocese, hoje é serviço da igreja de Parintins. Dia 4, também aniversário de ordenação, Padre Geraldo Ferreira Bendarram. E dia 4 também, Dom Zenildo Lima. No dia 5, Padre Flávio Gomes dos Santos, dia 5 também, Padre Antônio Figueiredo, e dia 5 ainda também, Frei José Faustino Fernandes. Por esses nossos irmãos, as nossas orações e a nossa gratidão por viverem entre nós e servirem as nossas comunidades, a nossa arquidiocese. Façamos juntos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Desejo a todos um bom domingo e uma abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus assim o desejar. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.